Amém. Boa noite família. Tudo bem com vocês? Jesus. Vocês estão cansados? Sim ou não? Então vamos, você pode fazer algo melhor. Boa noite. Glória a Deus. Bom, se você também estiver cansado, eu te entendo. Eu acredito que os músicos estão cansados, os adoradores, os pastores também. Mas é sempre bom estar na casa de Deus, porque de alguma forma, de uma forma sobrenatural, eles nos traz um ânimo novo, uma alegria nova, uma nova expectativa. Cada culto que nós começamos aqui nessa igreja, para mim é sempre algo muito importante, muito especial, porque eu sei que Deus pode fazer, eu sei que Ele pode libertar o oprimido, curar o enfermo, restaurar os casamentos, porque esse é o nosso Deus, é assim que Ele faz, né? Ele gosta de pessoas quebradas. Quantos aqui são quebrados? Ele gosta de pessoas quebradas. Porque quando nós estamos quebrados, Ele de uma forma linda e extraordinária vem e nos reconstrói, nos molda novamente. Então não importa como você entrou aqui hoje, não importa quais foram as suas batalhas durante essa semana, não importa o seu dia de hoje, se foi cansativo, se foi estressante. Se você tiver aqui 50 minutos do seu tempo durante essa palavra, intencional, prestando atenção naquilo que Deus quer falar com você, você pode ter uma semana infinitamente melhor. Amém? Você pode receber uma novidade, você pode receber algo que vai tocar no seu coração e vai fazer com que você seja realmente transformado. Amém? Para você que nos assiste online também, sejam muito bem-vindos a esse culto presencial, que o Espírito Santo invada a sua casa, que Ele toque no seu coração e que essa palavra faça sentido para você, amém? Queria pedir que você ficasse em pé mais um pouquinho, para que nós possamos orar. Eu sempre começo os cultos que eu prego geralmente, que eu tenho a oportunidade de trazer uma palavra, orando e consagrando o tempo a Deus, porque sabe, irmãos, com muita sinceridade, você preparar uma mensagem toda semana é muito difícil, e aí o risco que acontece é também as palavras começarem a ser automáticas, assim, sabe? Você fala por falar, porque você sabe que está ali na Bíblia, e nós muitas vezes deixamos de viver e experimentar algo sobrenatural com Deus, porque simplesmente o que sai das nossas bocas são palavras, e não realmente aquilo que nós desejamos. Então, todas as minhas orações antes de pregar é para que Deus me esvazie, para que Ele me lembre o poder que existe na palavra dEle e como as pessoas podem ser transformadas. Talvez hoje tenha sido a sua última chance, a sua última opção. Você disse para si mesmo: olha só, hoje é o último culto que eu vou assistir, se não der certo eu vou desistir do meu casamento. Olha, esse é o último culto, se não acontecer alguma coisa, se Deus não falar comigo, eu vou desistir da minha vida. Olha, esse é o último culto, eu vou desistir dos meus filhos se Deus não fizer alguma coisa. E aí Deus vem e faz alguma coisa. Você entende isso? Então, quantos aqui desejam a presença de Deus? Porque de verdade, eu acredito que não existe uma pessoa ótima aqui para entreter pessoas. Eu acredito que existem excelentes pregadores, apaixonados por Jesus, que querem sim trazer uma palavra. Então, quando nós invocamos a presença do Espírito, é porque nós sabemos que é Ele quem faz a obra e não nós. Quando nós invocamos a presença do Espírito, é porque nós reconhecemos que nós precisamos 100% dEle para que isso aconteça. Porque na minha habilidade, meu irmão, nem risada eu vou conseguir fazer você dar. Mas na habilidade dEle, no poder dEle, você pode ter a cura que você precisa, você pode ter a libertação que você precisa, você pode ter a restauração que você precisa. Por isso é importante que nesse tempo, agora aqui, nós possamos orar, entregar para o Senhor e pedir para que Ele dirija esse tempo. Amém? Feche seus olhos. Se você puder, levante suas mãos. Se você puder começar a orar no seu lugar aí onde você estiver. Talvez você tenha um tempo que não fale com Jesus dessa forma, mas hoje é o dia que Ele preparou para que Ele se aproxime de você mais uma vez e toque no seu coração e ministre na sua vida. Pai, nós estamos aqui clamando a Tua presença, Espírito Santo, para que o Senhor invada este lugar, para que o Senhor invada os nossos corações e para que o Senhor fale a cada vida aqui. Deus, eu quero pedir que o Senhor use a minha vida, que o Senhor tire de mim todo cansaço, todo desânimo, Senhor, que possa fazer com que a Tua palavra não flua, com que eu perca o foco. Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo use
a minha vida de forma extraordinária e poderosa para que essas pessoas tenham uma vida impactada e transformada. Deus, não é a respeito da minha habilidade, mas é a respeito daquilo que o Senhor pode fazer. O Senhor é poderoso, o Senhor operou milagres, o Senhor continua operando milagres, e pessoas continuam chegando perto do Senhor, clamando a sua presença, porque têm vindo e vivido as tuas bênçãos e a forma como o Senhor é amoroso e cuida. Pai, nós te pedimos, abençoe esse tempo, e que seja tudo, absolutamente tudo, para engrandecer o teu nome, Pai, e dizer para todas as pessoas que o Senhor é digno de toda a nossa honra, toda a nossa adoração, de tudo aquilo que nós temos, de todas as palavras de elogio, de todo gesto, Pai. Nós queremos exaltar o seu nome, dizer que o Senhor é a pessoa mais importante deste lugar, dizer que ainda nós vemos o Senhor no trono, aonde o Senhor está, nós contemplamos a sua beleza, nós contemplamos a tua bondade, e dizemos, seja bem-vindo, essa é a tua casa, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir o Senhor? Amém? Glória a Deus, pode se sentar, vamos começar esse tempo aqui, e vai ser um tempo maravilhoso. O tema da mensagem de hoje é transformar ou ser transformados. O que é melhor, você transformar ou você ser transformado? O que é melhor, você transformar as pessoas ou ser transformado pelas pessoas? Nesse contexto você pode pensar, às vezes ser transformado é bom, porque Jesus veio sobre as nossas vidas e transformou os nossos corações. Muitas vezes eu estou agindo com uma forma errada, e alguém vem e me dá um toque, então eu mudo o meu posicionamento, eu mudo a minha forma de ver, e então ser transformado é legal, e eu concordo com você. Mas presta atenção numa coisa, desde que o mundo é mundo, coisas estranhas acontecem, coisas estranhas e coisas excelentes acontecem. Massas são manipuladas desde talvez da época da criação do mundo lá, por exemplo. Eu vejo uma manipulação quando Moisés sobe para Deus falar com ele, a tábua lá dos 10 mandamentos, e Arão então conduz o povo a fazer algo extremamente errado, constrói um bezerro de ouro. Ele manipulou aquelas pessoas porque ele não tinha confiança 100% na presença de Deus, naquilo que Deus poderia fazer. Então, desde que o mundo é mundo, as massas são manipuladas, muitas vezes por pessoas perversas, que não têm o mínimo compromisso com a palavra de Deus, ou o mínimo compromisso com o sentimento alheio. Mas também nós sabemos que existe algo muito poderoso que nós carregamos há mais de 2000 anos, que se chama Bíblia Sagrada. Quem aqui concorda comigo? Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é sagrada, ponto. Tá? Mas se nós formos falar de Bíblia, dos livros ali compilados, porque a Bíblia é um compilado de livros, são 66 livros, 39 no Velho Testamento, mais 27 no Novo Testamento, é um compilado de livros ali de autores diferentes, mais de 40 autores diferentes. Se eu falar para você, o que significa o Evangelho? O que significa o Evangelho? Você que é pastor, você não pode responder. Quem aqui consegue me dizer o que significa o Evangelho? Boa nova. Essa é aquilo que a gente aprende a nossa vida inteira. Evangelho é sinal de boas novas. Eu vi um vídeo do David Leonardo essa semana aqui, eu não sei se alguém viu, que alguma pessoa perguntou para ele, por que você não fala as coisas ruins da Bíblia? Ele falou, mas espera aí, se o Evangelho é boa nova, como que dentro da boa nova pode ter más notícias? Fica meio contraditório e meio estranho. E ali ele tem um tempo onde ele discorre sobre a ideia dele. Eu achei fenomenal aquilo que ele disse. Mas o que as boas novas geram na sua vida? Você pode falar isso? Você que citou aí, o Evangelho é boa nova. O que a boa nova gera dentro de você? Transformação, quem mais? Sabe uma coisa que é engraçada? Eu lembro quando o pastor muitas vezes perguntava, eu sabia, mas eu tinha medo de falar e errar. Não é verdade? Então posso citar nessa aí, eu vou falar, mas e se eu errar, você não vai errar. Fala aí, o que o Evangelho gera na sua vida? O que as boas novas trazem para você? Transformação, alguém disse transformação, quem mais? Pastor Rubens, você não pode, você é pastor. Pô. Mudança, quem mais? Oi? Cura, salvação, transformação, libertação, restauração. Esse é o que o Evangelho gera. E cada dia que nós lemos a Bíblia ela se torna mais atual para os nossos dias. Porque é impressionante como você pode pegar textos escritos há mais de 2000 anos e falar, uau, nunca fez tanto sentido como agora, nos tempos de hoje.
E aqui eu quero ser muito claro, eu não estou dando indireta para ninguém. Estou falando daquilo que eu sei e que de fato é. O Evangelho é atual. E eu vou provar para vocês como é atual. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 14. Marcos 8, 14. E eu vou mostrar para vocês como um texto escrito há tanto tempo é tão pertinente para os dias atuais. Marcos 8, 14. Quem abriu, diga amém. Você que está na sua casa, abra aí, Marcos 8, 14. E diz assim, só arrumar aqui. Marcos 8, 14 diz assim: ora, aconteceu que eles esqueceram de levar os pães. Quem esqueceu? Os discípulos, tá? Mais uma vez, os discípulos estavam ali, provavelmente indo fazer alguma viagem de barco, provavelmente não, porque fala o texto que era de barco, então eles estavam ali fazendo mais uma viagem com Jesus e eles esqueceram os pães. Então, no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que nós não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não teres pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendo o coração endurecido, tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouves? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendes ainda? E eu vou parar aqui. Muitas vezes nós lemos a Bíblia e pegamos algumas palavras e falamos: cara, isso aqui não tem o menor sentido. Tudo bem, Jesus estava falando com os seus discípulos ali, mas ele mistura fermento com fariseu, com Herodes. O que isso tem a ver? Eu não entendi. E aí entra o tão assunto polêmico da semana passada com relação à hermenêutica. A hermenêutica é você entrar no contexto da Bíblia, entender o porquê, por quem foi escrito, qual o contexto daquela época, para quem foi direcionado tudo aquilo ali. Então nós vamos mergulhar hoje nesse texto aqui, para que nós possamos entender o que Jesus quis dizer com isso. Porque pensa comigo só, Jesus ali tinha acabado de fazer 2 milagres de multiplicação completamente semelhantes. Em Marcos 6 nós vemos o primeiro milagre de multiplicação dos pães, e em Marcos 8, um pouco antes desse texto, nós vemos o segundo milagre da multiplicação. Então os discípulos já tinham visualizado Jesus operando milagres. Eles ainda questionam: cara, Jesus está falando isso aqui porque a gente não tem pão. Eles perderam algumas coisas, mas Jesus traz um ensinamento extremamente poderoso nesse texto aqui. Como nós devemos, e como eles deveriam se posicionar perante aqueles que detêm o poder, que no caso ali eram os fariseus e era Herodes, e também como deveriam se posicionar com relação aos necessitados. Quando Jesus fala: vocês não lembram o milagre que eu fiz? Vocês não lembram como eu multipliquei os pães? Vocês têm olhos e não enxergam? Têm ouvidos e não ouvem? Então hoje nós vamos abordar esses 2 temas: como Deus nos ensina a nos posicionar perante as pessoas que detêm o poder, e como Deus nos ensina a nos posicionar perante aqueles que têm necessidade. Amém? Então o primeiro ponto que eu quero falar com você: posicionamento com aqueles que detêm o poder. A maioria aqui, eu creio, se não todos, possuem chefe, alguém que está acima de você. E muitas vezes você se submeter a essas pessoas é difícil, porque você não concorda com essas pessoas, você não concorda a maneira como elas lidam com outras pessoas, a maneira como que elas fazem. Então você tem que ser uma pessoa extremamente polida, você tem que saber onde você está, o que você faz, e se você se levantar de maneira inadequada perante essa pessoa, você vai ter a sua cabeça cortada fora, você vai ser mandado embora, então você vai perder a sua posição. Mas nesse contexto religioso, a questão era muito mais profunda, porque existia uma guerra absurda que acontecia na mente das pessoas, porque o Evangelho ali até então era uma coisa nova, as pessoas estavam começando a ter acesso, embora os discípulos andassem com Jesus. No capítulo 8 de Marcos,
8 de Marcos lá, eles tinham esquecido um pão e Jesus faz ali a sua primeira consideração. Olha só, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e tomem cuidado com o fermento de Herodes. Então, para a gente entender esse texto melhor, a gente tem que entender o que é o fermento, o que a Bíblia diz com relação ao fermento. Quem aqui cozinha alguma coisa? Para que serve o fermento? Para crescer. Que mais? Só serve para isso? Eu não sei. Para ficar macio, fofinho, né? Boa. Que mais? Tem mais utilidade? Eu estou perguntando porque de verdade eu não sei, gente. O máximo que eu sei fazer é um miojo. Tem mais alguma utilidade o fermento? O fermento, então, nos nossos dias é algo bom, certo? Porque sem fermento eu acredito que não dá para fazer bolo. Uma coisa legal que eu aprendi estudando essa palavra, que o fermento você consegue conservá-lo durante anos e anos e anos. Vocês sabiam, né? Eu que não sabia, mas o fermento, depois que você prepara a massa lá, você preparou a massa, coloca o fermento, se você tirar um pouquinho antes de assar, você consegue conservar. É por isso que existem fermentos de mais de 150 anos, porque eles vão tirando e vão guardando, vão tirando e vão guardando. Vocês sabiam? Gente, Ramon também sabe de culinária. Na verdade eu não sei, eu pesquisei e descobri isso. Mas o fermento no contexto bíblico era algo totalmente diferente. Paulo já nos adverte a respeito do fermento, Jesus nos advertiu com relação ao fermento, outros textos do Velho Testamento nos advertem, mas no sentido figurado, o fermento da Bíblia assume justamente uma posição de influência corrupta e representa o pecado. Então, dentro desse texto e dentro de outras coisas que você vai ver na Bíblia, quando a palavra fermento entra, é a corrupção humana, é o pecado que ele está sendo ali demonstrado, no sentido figurado, tá bom? Os rabinos na época também ensinavam isso, ensinavam exatamente dessa mesma forma. E no Novo Testamento, Jesus usa a figura desse fermento para se referir à influência negativa e hipócrita dos fariseus e também de Herodes. Mas para nós entendermos esse pano de fundo que Jesus vivia, nós precisamos mergulhar então e entender quem foram os fariseus e quem foi Herodes. Na verdade, você já entendeu o que era o fermento, que Jesus fala, olha, toma cuidado com o fermento. Então quando ele fala toma cuidado com o fermento, ele está falando o quê? Toma cuidado com o pecado, beleza? Para você entender, existiam 4 grupos que era como se fossem 4 partidos políticos na época. Existiam, acho que até um pouquinho mais, mas eu vou me ater aqui apenas a 4. Existiam os fariseus, existiam os saduceus, existiam os zelotes e existiam os herodianos. Eram como se fossem 4 grupos políticos da época. Você na sua cabeça pode até, conforme eu for falando, você olha só, esse partido me parece esse aqui, é muito similar com esse aqui. Eu fiz isso. Eu não vou falar o que eu achei de quem partido era o que aqui, mas é uma brincadeira engraçada, para vocês verem como é tão atual, como é atual. Então, vou começar primeiro falando para vocês a respeito dos fariseus, para você entender esse pano de fundo da época que Jesus vivia. Os fariseus eram pessoas extremamente religiosas, e a base da sua fé era a lei, 100% a lei. 80% das pessoas daquela época eram fariseus, eram religiosos, eram pessoas que se importavam com os detalhes e perdiam a essência do indivíduo. Mas a polêmica toda da semana passada foi exatamente essa, pastor Ramon, porque ali ele estava falando com o indivíduo, e não estava falando ali com relação à religiosidade, contra os religiosos. Existem algumas diferenças, e uma dessas diferenças, para mim, Jesus ele ensina que ele não veio para destruir a lei. Ele fala que ele veio para cumprir a lei, mas conforme ele foi cumprindo, a bondade dele continuou transformando as pessoas, a compaixão dele continuou transformando as pessoas. Santificação é algo preponderante para a sua caminhada com Jesus, tá? Então aqui, para vocês entenderem o nível de religiosidade dessas pessoas, Jesus certa vez estava curando as pessoas aos sábados, e aqueles fariseus vieram questionar Jesus. Não é certo que você, o que você está fazendo não está legal, você está curando as pessoas no sábado você tem que descansar, sábado é o dia do Senhor. E aí Jesus então, vem do coração deles, pergunta para eles, olha só, se o seu filho, um boi de vocês aí, cair no buraco, vocês vão deixar ele até domingo, ou vocês vão resgatá-los? Esse era o nível
de religiosidade dessas pessoas, se importavam com os detalhes da lei, mas não se importavam com o coração dos indivíduos. Amém? Vocês entenderam os fariseus? Vamos entender agora um pouquinho mais aqui dos zelotes. Zelotes, você lembra que tem o Simão Zelote, discípulo de Jesus? Era daquele grupo. Também Judas eram os zelotes. Os zelotes, eles eram os guerrilheiros da época, os revoltados, os brabões da época. Eles gostavam de bagunça, gostavam de causar, gostavam de realmente pegar em armas, eram os radicais, e o objetivo deles era expulsar os romanos de Israel, porque os romanos eram gentios, e eles acreditavam que aquilo ali era errado, não podia os gentios estar dentro da cidade de Israel. Eles criaram várias batalhas, eles criaram várias rebeliões violentas, todas essas rebeliões falharam, mas em uma dessas rebeliões, o resultado dessa rebelião foi a destruição do templo no ano de 70, conforme Jesus previu. Então, o resultado da rebeldia deles foi a destruição do templo no ano de 70. Então, você também já entendeu quem foram os zelotes, um outro grupo partido. Já pensaram aí, né? Esse grupo parece esse aqui, hein? Esse parece esse grupo político aqui. Os saduceus eram compostos pela elite. Eles eram compostos pelas pessoas elitizadas. Eu pensei, não posso falar aqui. Mas por serem formados também por famílias sacerdotais, muito provavelmente o sumo sacerdote fazia parte daquele grupo. E a base da sua fé era o Pentateuco. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da sua Bíblia, era o que eles acreditavam e era o que eles seguiam. E a base da sua religião, da sua fé, que eu confundi aqui, mas a base da sua religião era o templo. E é por isso que no ano de 70, quando o templo é destruído, os saduceus também desaparecem, eles acabam, esse partido acaba e deixa de existir. Os herodianos, que eram outro grupo, era comandado por judeus secularizados que estavam pouco se lixando para a religião, eles não queriam saber de religião, ou fingiam que estavam preocupados, mas não se importavam de fato com a religião, como as pessoas viviam. Eles queriam sim poder. Olha, não é atual isso? Fala para mim, fala Alana, não é atual isso? Eles queriam poder, gente, poder. Os herodianos queriam poder, não estavam preocupados com a fé, eles queriam poder, queriam estar no controle de todas as situações. Era um grupo de nacionalistas que apoiavam assuntos políticos da dinastia de Herodes. Provavelmente alguns saduceus também faziam parte desse grupo. Eles se juntaram, olha que interessante, eles se juntaram com os fariseus contra Jesus. Agora vocês já entenderam, quando Jesus está falando ali, olha só, cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, cuidado com o pecado da religiosidade, e cuidado também com o de Herodes, com o poder, porque isso pode corromper o seu coração. Você percebe que quando o fermento entra na massa, ele corrompe a massa inteira. E Paulo disse que o fermento muitas vezes leveda, estraga. Então se você deixar com que esse fermento também entre no seu coração, ele vai estragar a sua vida. Então, com base nisso, nós conseguimos aplicar perfeitamente o que Jesus quis dizer aqui. Presta atenção. Os fariseus, eles tinham um fermento perverso, que tomava conta do corpo inteiro. Existem várias explicações, mas a maioria delas, quando fala a respeito do fermento dos fariseus, diz ali sobre uma depravação moral, sobre uma depravação das pessoas de se moldarem à cultura, pessoas tidas como religiosas. De forma bem resumida, os fariseus seriam aqueles religiosos sem vida, seriam aquelas pessoas que, ao invés de serem transformadoras, são transformadas pela cultura, não se permitem ser usadas por Deus, tendo um instrumento tão poderoso que é a palavra de Deus para transformar as vidas, as pessoas, elas são transformadas pela cultura. Os herodianos estavam infectados com a praga do mundo, então eles se ajustavam a qualquer poder político. Você já viu essa pessoa? Eu apoio esse cara aqui, porque esse aqui é bom. Na época de eleição a gente vê muito isso, né? Algumas igrejas se filiando a partidos políticos e defendendo como se as pessoas que estão ali se candidatando fossem as pessoas mais honestas do mundo. Eu defendo esse cara aqui porque esse aqui é bom, põe minha mão no fogo. Mas nós sabemos que algumas dessas pessoas recebem até dinheiro para fazer esse tipo de apoio. Ou seja,
herodianos não estão preocupados com as pessoas, estão preocupados com o poder, estão preocupados com o dinheiro, estão preocupados com aquilo que elas estão recebendo, porque era isso que os herodianos faziam. Eles tinham por intuito ter ganhos para si próprio, enquanto a população estava ferrada, eles estavam lá ganhando dinheiro, lucrando, enriquecendo. Não é atual? Cara, como que você vai me falar que isso não é atual para os dias de hoje? 100% atual. Então aqui nesse texto, para mim, os herodianos representam os religiosos corrompidos pela política, pelo poder e pelo dinheiro. Quantas pessoas boas, quantos cristãos com bom coração, com boas intenções, não chegam até um cargo alto, seja no meio político, ou então no meio do secular, do seu trabalho, chegando lá se transformam, se tornam pessoas arrogantes, se tornam pessoas desprezíveis, se tornam pessoas extremamente chatas, ou então se corrompem ao ponto de se tornarem pessoas corruptas e bandidas, que fazem com que pessoas percam a paz, pessoas percam o espírito, e que a luz de Deus não brilhe através dessas pessoas. Então você pode perguntar para mim, cara, pastor, nós estamos aqui numa sociedade bem cruel, bem difícil, como que eu faço para não usar desse tipo de fermento? Porque esse fermento, ele é muito atual, ou a pessoa é religiosa, ou então ela está preocupada com o poder, não está preocupada com as vidas. Ambos desses grupos, a última coisa que eles se importavam de fato, era com o ser humano, era com o indivíduo, era com as pessoas, era com a necessidade das pessoas, sabe? E o que eu tenho para te falar é, tenha uma vida devota ao Espírito, porque quem vai te convencer do seu pecado é o Espírito Santo. Um outro ponto que eu quero falar, jamais se corrompa quando você obtiver poder. Se você chegar em uma categoria muito alta no seu trabalho, em uma posição muito alta, não se corrompa, não se torne arrogante, não se torne uma pessoa desprezíveis aos olhos humanos e aos olhos de Deus. E por último, dentro desse ponto aqui, seja um transformador e não uma pessoa que se transforma, que se molda nos ambientes. É isso que nós temos que fazer, porque onde o Evangelho entra, ele gera transformação. Cara, você não pode ter a Bíblia na sua mão, a palavra de Deus, que é a Bíblia, sabe, e achar que ela não pode gerar vida e não pode transformar as pessoas. Ela tem poder para fazer isso, ela fez isso há mais de 2000 anos atrás, ela fez isso durante toda a história, e ela continua fazendo isso nos dias de hoje. Mas Jesus também nos ensina como nós devemos nos posicionar com os necessitados. Então você já entendeu como você deve se posicionar com aqueles que detêm o poder. Você não pode se corromper, você não pode ser um religioso, você não pode ser uma pessoa onde olha as necessidades e vira as costas, porque Jesus fez exatamente o contrário disso. Para aquelas pessoas necessitadas, o seu posicionamento para com esses necessitados é prestar atenção como Jesus agiu. Vocês já perceberam que em toda a caminhada de Jesus na Bíblia, todos que tinham necessidade, que chegaram perto de Jesus, tiveram suas necessidades respondidas? Amém? Você concorda comigo? Existe alguma vez na Bíblia que você leu, Jesus viu um morador de rua, virou as costas e foi embora? Jesus viu um cego, deu oi e foi embora? A gente não vê isso. Jesus, sempre movido de compaixão, fazia coisas extraordinárias. Todas as pessoas que chegavam perto de Jesus, Jesus de uma forma linda, extraordinária, abençoava essas pessoas, livrando essas pessoas de espíritos demoníacos, livrando essas pessoas de doenças, de cegueiras, livrando essas pessoas de religiosidades. Era isso que Jesus fazia, sempre movido de compaixão. Jesus fazia isso. Vocês lembram quando quando o chefe da sinagoga, Jairo, chega até Jesus e fala: Jesus, eu preciso da sua ajuda porque a minha filha está muito doente e ela vai morrer. Jesus fala: beleza, vamos lá, Jairo, vamos chegar lá na sua casa, vamos lá, a gente vai orar pela sua filha e vai ficar tudo bem. Cara, não era daqui até a minha sala, devia ser uma bela de uma caminhada. E Jesus fala: tudo bem, vamos. Só que no meio do caminho, Jesus ia passando e as multidões iam seguindo Jesus. Jesus não simplesmente correu e falou: rapaziada, peraí, eu estou indo aqui para a casa de Jairo, daqui a pouco eu volto com vocês aqui, eu tenho que chegar lá primeiro. Não,
Foi nesse caminho que Jesus curou a mulher com fluxo de sangue. Jesus parou, apertado pela multidão, sentiu o poder saindo dele, teve um diálogo com aquela mulher. Jesus se importava com as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus se importa com você. Jesus não se importa somente com a sua vida, Ele se importa com as circunstâncias que você está vivendo. E é isso que você precisa entender, porque quando nós entendemos isso, isso é libertador. Você pensar, uau, tem alguém que se importa comigo, tem alguém que se importa comigo, tem alguém que realmente me ama de verdade. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia rapidinho comigo, Marcos 6,34. Marcos 6,34, é a primeira multiplicação. Diz assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, ou seja, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Primeira multiplicação, Jesus passando pela multidão, vendo essa grande multidão, compadeceu-se dessas pessoas, teve compaixão por essas pessoas. Primeira multiplicação de pães. Segunda multiplicação de pães, se você puder pular 2 capítulos, talvez vire 2 páginas aí na sua Bíblia, Marcos 8, capítulo 2. Marcos 8, capítulo 2, Jesus dizendo: tenham compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu vos despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Deixa eu te falar, toda vez que Jesus curou, toda vez que Jesus operou milagres, sempre movido de compaixão. A Bíblia nos mostra várias vezes, movido de compaixão, Jesus fez isso. Sentiu compaixão Jesus e operou tal coisa. Jesus teve compaixão e fez isso. A compaixão era algo muito forte no ministério de Jesus. Mas aqui nesse texto é a única vez que Jesus fala dele mesmo: tenho compaixão. Então deixa eu te falar, se você está em uma situação hoje que você fala, cara, Jesus não se importa comigo, Jesus simplesmente esqueceu do que eu tenho vivido, Jesus esqueceu dos meus problemas, Jesus não sabe o que tem acontecido comigo, o que Jesus está te falando hoje, quando você passar isso pela sua cabeça, você abre a sua Bíblia em Marcos 8:2, e você vai ler: tenho compaixão. É Jesus falando, não sou eu falando. Não foi o escritor desse livro falando, foi o próprio Jesus falando, e fala todos os dias para você: eu tenho compaixão, eu me importo com você. Eu acho que talvez você não tenha entendido. Quem aqui está passando por alguma dificuldade? Pode, com muita sinceridade. Uau, quanta gente que está vivendo um momento excelente na vida. Só vocês que levantaram a mão tem problema, né? Poxa vida, sinto muito por vocês. A real é que todos nós passamos por dificuldade. Algumas pessoas têm coragem de assumir, outras não, e está tudo bem, porque aqui a gente não está fazendo valor de juízo de ninguém, não estou julgando ninguém. Eu quero te falar que para você que levantou a mão, e para você também que não levantou a mão, Deus é um Deus de misericórdia. Jesus é a pessoa que tem mais compaixão do mundo. Então não pense que Jesus não se importe com as suas circunstâncias, porque essa é a maior mentira que Satanás tem jogado na vida das pessoas, e por isso que tantas vidas têm desistido, por isso que tantas pessoas têm se matado, por isso que tantas pessoas têm se mutilado, por isso que tantas pessoas têm tido problemas emocionais, porque não acreditam que Jesus continua com compaixão, porque talvez pensem que Jesus tenha mudado, e eu estou aqui para te falar que Ele não mudou, que Ele continua com compaixão. Amém? Para essas 2 multiplicações, estudando esse texto aqui, para mim foi algo muito forte, perceber algumas semelhanças entre essas 2 multiplicações. Eu quero que você acompanhe comigo. A primeira semelhança que eu percebi, que talvez vocês também tenham percebido, é que em ambas as multiplicações, havia uma grande multidão. Então deixa eu te falar, Jesus se preocupa com o indivíduo, e se preocupa também com a multidão. É importante que você saiba disso. Jesus se preocupa com o indivíduo e se preocupa com a multidão. A primeira multiplicação, 5.000 pessoas foram alimentadas. Estima-se que mais de 15.000 estavam ali reunidas. Então, se nós formos pegar a mesma base de cálculo aí, estou falando de 3 vezes mais pessoas. Na segunda multiplicação, 4.000 pessoas foram alimentadas. Eu estou falando de pelo menos 12.000 pessoas que estavam ali presentes. Pessoas. Jesus se compadeceu dessas pessoas. A segunda semelhança que eu vejo é aquilo que eu falei, a compaixão. Jesus fala de compaixão nesses 2 textos. A compaixão ela é tão importante
no ministério de Jesus, que a palavra compaixão aparece 83 vezes na Bíblia, sendo 18 no Novo Testamento. 18 no Novo Testamento, sendo que 11 estão nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. A palavra compaixão é uma palavra muito poderosa. E quando nós nos apropriamos dessa palavra, nós deixamos simplesmente de ter empatia. Você pode olhar por alguém e falar assim: cara, sinto muito pelo que você está vivendo, sinto muito pelo que você está passando. Jesus poderia ter tido empatia com aquela mulher do fluxo de sangue e dizer para ela: eu sinto muito pela sua dificuldade, sinto muito que você tenha gasto todo o seu dinheiro, sinto muito, mas não. Porque a empatia sem ação, ela não transforma. A empatia sem ação não é compaixão. Compaixão é quando você sente empatia, mas tem a necessidade de fazer algo para mudar. Meu irmão, você precisa entender o que eu estou te falando. Eu não sei se você talvez não esteja com a cabeça aqui, mas olha só, presta atenção. Quando você tem empatia e coloca ação, coloca a sua força, coloca o seu vigor para gerar transformação, você começa a ter compaixão, e a compaixão é movida de ação. Jesus teve compaixão. A terceira semelhança que eu vejo é que o milagre que Jesus operou aconteceu por interação dos seus discípulos. Você percebe? Jesus sim multiplicou o pão, mas quem viu foi através das mãos dos discípulos que o milagre aconteceu. Jesus pegou o pão, abençoou o pão, quebrou o pão e deu aos discípulos, e os discípulos foram andando. Olha só, está acabando, porque no meu cesto está acabando, eu tenho aqui, está acabando, eu só tenho mais 5, e aí eles davam, olha só, eu só tenho mais 5, eles continuavam dando, olha só, eu só tenho mais 5, foi através da interação dos discípulos, depois de receber uma bênção de Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque você recebeu algo de Deus, e aquilo que você recebeu, se você tiver a interação certa, você pode trazer grandes transformações para as pessoas. Eu creio que é por isso que muitas pessoas não são curadas nos dias de hoje, porque não entenderam essa questão de interação, não entenderam que é sim necessário que você imponha as suas mãos, é sim necessário que você fale do poder do nome de Jesus, é sim necessário que você tome uma atitude e faça algo diferente. Jesus, naquele contexto, ele não estava simplesmente preocupado com a situação emocional das pessoas, ele estava preocupado com a situação física, ele estava preocupado com a situação educacional, ele estava preocupado com uma série de coisas. E quando Jesus escolhe pessoas para serem usadas, e essas pessoas são usadas, elas transformam todo o ambiente. Porque o Evangelho ele faz isso, o Evangelho ele entra nas entranhas da sociedade, ele consegue penetrar no sistema educacional, ele consegue penetrar na saúde, ele consegue penetrar, na economia, ele penetra em todas as áreas. Vocês querem ver como a Yah Church se posiciona com os necessitados? Quem aqui gostaria de ver? Quem aqui não gostaria de ver? Quem gostaria de ver, levanta a mão. Então vou passar um vídeo, eu quero que você preste bastante atenção, por favor. Como nós, como igreja, devemos nos posicionar perante aqueles que têm necessidade. E talvez a pessoa que tenha necessidade é o seu vizinho, talvez a pessoa que tenha necessidade é
é o seu chefe, talvez seja o seu filho, eu não sei quem é, mas eu sei que você foi empoderado para fazer alguma coisa a respeito disso. Assim como nós aqui da IA Church fomos empoderados por Deus, porque eu lembro naquela reunião, até falei ontem, nós fizemos um Zoom logo no começo da pandemia, onde foi levantada essa questão. Martini, como que nós vamos fazer para receber essas pessoas? Para que essas pessoas que vão ficar em casa, têm menos condição, elas não conseguem mais se sustentar com uma cesta básica. E ele disse, Deus proverá, vamos fazer o nosso papel, e Deus vai mandar, de alguma forma Deus vai mandar. Acontece é que muitas vezes nós esquecemos que o Deus que fez uma multiplicação, continua com poder para operar outra multiplicação. O Deus que fez um milagre, o Deus que proveu na sua vida uma vez, Ele é poderoso para prover mais uma vez. O Deus que te libertou uma vez do seu vício, Ele é poderoso para te libertar novamente. O Deus que restaurou o seu casamento, Ele é poderoso para restaurar o seu casamento de novo. O Deus que te livrou da morte uma vez, Ele continua sendo poderoso para te livrar da morte. Eu queria que você fechasse seus olhos, eu queria chamar a equipe de louvor. A compaixão faz você sair da sua zona de conforto. Seria muito confortável para a IA Church fechar as portas durante a pandemia, ficar quieto, um tempo de reflexão, mas não, nós não nos acomodamos. 122 toneladas de alimentos foram distribuídas, quase 45 mil refeições foram distribuídas. Eu estou falando de mais de 4.800 famílias cadastradas. Porque nós temos compaixão e não simplesmente empatia. E a compaixão, quando entra na sua vida, ela precisa gerar transformação. Ela precisa gerar transformação. Ela precisa fazer com que você pegue aquilo que você recebeu e transforme as pessoas, e não mais seja transformado pelas circunstâncias que você vive, e não mais seja transformado pelo momento que você está vivendo, e não mais seja transformada a sua vida pelas suas experiências que você viveu no passado. Mas em primeiro lugar, para você transformar alguém, você precisa ser transformado por ele. E eu não estou falando de uma religião que pode transformar, eu estou falando de um Deus vivo que te transforma, assim como transformou a minha vida, assim como transformou a vida de muitos aqui hoje e quer transformar a sua vida. Isso só é possível se você dizer para ele, eu entrego o meu coração para ti, Jesus. Eu confio no Senhor, eu confio as minhas dores no Senhor, eu confio as minhas tristezas em tuas mãos, eu confio as minhas ansiedades aos teus pés, e eu digo, cuida de mim. Se você quer fazer essa oração hoje, se você deseja entregar o seu coração hoje para Jesus, é tempo de você levantar a sua mão, e nós vamos orar com você. A igreja de olhos fechados, para que você não fique constrangido. Se existe alguém aqui que deseja entregar o seu coração para Jesus e falar, a partir de hoje eu pertenço a alguém, eu vou ser transformado por essa pessoa que é poderosa. Se é você essa pessoa, eu queria pedir que você levantasse a sua mão e eu vou orar com você. Você não precisa se preocupar com as pessoas que estão à sua volta, elas estão de olho fechado. E muitas vezes o que Satanás quer é que você fique quieto mesmo, que você fique tímido no seu lugar. Mas se você deseja se libertar de certos pesos que você carrega, o único que pode fazer isso é Jesus. A palavra de Deus diz, Ele dizendo, vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Jesus está te falando hoje, eu vou te aliviar, se você vir a mim. Você que está cansado, você que está triste, você que está deprimido, você que precisa de uma restauração, eu quero entrar na sua vida e eu quero transformar o seu coração. Se você deseja hoje entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão e nós vamos orar com você hoje. Glória a Deus pela sua vida. Fique com a sua mão levantada. Dá para abaixar um pouquinho mais a luz, irmão? Levante a sua mão, glória a Deus pela sua vida também. Fique com a sua mão levantada. Hoje é dia que Deus vai encontrar a sua vida. Glória a Deus pela sua vida também. Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida também. Existe mais alguém que deseja? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Hoje é dia de transformação. A palavra de Deus diz que quando uma vida se entrega para Ele, existe uma grande festa no céu. Porque uma vida vale mais do que 1000. Isso mostra como Jesus se importa com você. Glória a Deus pela sua vida também. Fique com a sua mão, se você puder levantar mais alto.
Levante sua mão bem alto para que nós possamos te ver. Glória a Deus pela sua vida também. Uau, hoje é dia de transformação. Hoje é dia onde o Senhor vai encontrar a sua vida, onde é o dia que Ele vai visitar a sua vida. Existe uma unção de salvação nesse lugar. Coloque, você que levantou a sua mão, se você puder ficar em pé. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas se você puder ficar em pé, nós vamos fazer essa oração junto. Coloque em pé você que levantou a sua mão, por favor. A igreja pode ficar de olho fechado. Eu sei que é legal nós vermos, abrir os nossos olhos e ver pessoas dando um passo de fé, entregando o coração para Jesus, mas nós fazemos isso pelos nossos irmãos, para que eles não se sintam constrangidos. Você que se levantou do seu lugar, coloque a mão no seu coração e faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego o meu coração em Tuas mãos. Peço que o Senhor me abençoe, que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor transforme a minha vida e que eu seja como uma pessoa completamente diferente. Escreve o meu livro, Jesus, o meu nome, Jesus, no livro da vida, e que eu jamais me distancie dos Teus caminhos. Em nome de Jesus. Você que fez essa oração, você vai receber um papel. Nós gostaríamos de nos conectar com você, nós gostaríamos de estar mais próximo de você, nós gostaríamos de entender as suas necessidades, para que nós como igreja possamos de certa forma te ajudar, espiritualmente, emocionalmente, socialmente, assim como você precisar. Nós estamos aqui como família. Você que fez essa oração também, que nos assiste online, eu peço que você escaneie esse QR Code que está na tela, para que nós também tenhamos contato com você. Esse QR Code vai te jogar direto para um WhatsApp, e nós temos pastores ali na linha, prontos para falar com você. Agora, para você que é um convertido, mas por qualquer circunstância, se deixou contaminar pelos fermentos que não vêm do Senhor, pelos fermentos que corromperam as suas emoções, pelo fermento que corrompeu a sua santidade, pelo fermento que corrompeu a sua fé, e hoje você está aqui dizendo: eu não aguento mais viver um evangelho fracassado, eu não aguento mais estar dentro desse evangelho que eu criei, essa teologia que me satisfaz. Senhor, eu não quero mais isso, eu quero uma teologia que agrade o seu coração. Eu quero ser um seguidor da Bíblia e não um seguidor do que a cultura me põe. Se você deseja realmente uma transformação no seu coração, e aqui eu quero que você preste atenção, porque esse voto você não vai estar fazendo comigo, você vai estar fazendo com Ele. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E aqui, se você tiver uma busca intencional com o Senhor, Ele vai se encontrar com você no dia de hoje, e Ele vai te ajudar, Ele vai purificar a contaminação que existe na sua vida. Ele de alguma forma extraordinária e sobrenatural vai entrar e vai te purificar. Mas para que isso aconteça, você precisa dar o seu passo. Você entende que você é 100% responsável pelas suas atitudes, mas Ele é 100% responsável pelo nosso perdão. Se você deseja hoje entregar a sua vida nesse sentido, de dizer: eu preciso ser purificado, eu não quero mais ser contaminado com esse fermento, eu queria pedir que você levante do seu lugar, que você fique em pé, para que nós juntos possamos adorar o Senhor, para que juntos nós possamos ter um tempo de adoração, e que você se sinta transformado por Jesus, amém? Quando você diz para o Senhor: Senhor, tome um lugar de honra, você está dando para Deus o primeiro lugar, o lugar que é dele, o lugar onde você jamais deveria ter disponibilizado a alguém, mas talvez por conta da sua situação, você disponibilizou esse lugar de honra para pessoas que estavam simplesmente preocupadas com o poder ou com a religiosidade. Isso te machucou, isso te quebrou, isso causou uma ferida enorme, a ponto de você ter dificuldade de se relacionar com Deus e entender que Ele é um bom Deus. Mas hoje é o dia que você vai falar: Senhor, eu estou aqui arrumando a casa, e a casa, quando nós cantamos aqui, é o seu coração, é a sua vida, e você está falando: eu estou preparando o meu coração, porque o que Deus vai fazer com você hoje é exatamente o que Ele fez na multiplicação dos pães. Jesus, Ele está pegando a sua vida como Ele pegou o pão, Ele está te abençoando assim como Ele abençoou o pão, Ele está te quebrando assim como Ele quebrou o pão, e Ele está falando para você: vai, seja usado, transforme as vidas, transforme as pessoas, espalhe a boa nova, espalhe o evangelho, diga para as pessoas o quanto eu as amo.
pessoas continuam quebradas por não entenderem que Ele é um Deus de amor, por entenderem que as más experiências determinam 100% a forma como elas enxergam a Deus. Eu quero te falar aqui, as suas más experiências não podem determinar a forma como você vê Deus, porque Ele é bom, Ele é transformador, Ele é imutável, Ele não erra, Ele não errou, Ele nunca erra e Ele nunca vai errar, porque a sua natureza é imutável. Se você deseja uma cura na sua alma hoje, e deseja falar para o Senhor: Senhor, tome o lugar de honra no dia de hoje, o meu coração, a minha vida, eu desejo que o Senhor tome o lugar de honra. Eu queria pedir que você viesse aqui à frente. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu sinto que há um mover de cura nesse lugar, há um mover de cura nesse lugar. Vocês sabiam que mais de 4 bilhões de pessoas ao redor do mundo não conseguem se sentir amadas? Como que pessoas vão se sentir amadas por experiências traumáticas extremamente maldosas que tiveram com pessoas que simplesmente estavam preocupadas com poder e com religiosidade? Talvez você tenha se afastado da igreja porque aquela pessoa que você via como líder falhou com você. Talvez você tenha se afastado da igreja porque a sua experiência dentro desse ambiente não foi como você esperava. Mas eu estou aqui para te falar que a Yacht Church é uma igreja que quer mudar essa sua visão. Porque sim, nós nos importamos com pessoas. Eu não estou falando que nós somos uma igreja perfeita, mas eu estou falando que nós somos uma igreja que buscamos a essência de Deus. E quando nós temos essa essência dentro de nós, que é compaixão e amor, as vidas são transformadas. Se você deseja hoje ser restaurado pelo Senhor e dar o lugar de honra dEle, essa é uma oração que você tem que fazer com Ele. Essa é uma oração 100% sua. Eu não posso fazê-la por você, mas você tem autoridade para fazer.